Fala, torcida aqui, canta e vibra. Bora para mais um vídeo, bora falar de Palmeiras. Nessa parada aí não vamos ter jogos, né? Vamos ter uma abstinência de Palmeiras. Mas enquanto o Palmeiras não joga, fora de campo, nossa presidente dá show, né? Vamos falar um pouco aí da nota que o Palmeiras soltou, da entrevista da nossa presidente. E qual que era o outro aqui? E uma situação muito boa para o Palmeiras com relação ao futebol brasileiro. Beleza? Então vamos lá, rapaziada. Primeira coisa, nota oficial do Palmeiras com relação à arbitragem. Quem assiste aqui, quem me acompanha, sabe que eu sempre vou bater no mesmo ponto. A equipe que quer ser campeã tem que ignorar 100% a arbitragem. Eu sei, eu entendo. Poderíamos ter empatado o jogo com a Chapecoense 1-1. Mas esse é o motivo da gente ter perdido ponto? Se tivesse empatado com esse lance validado e tudo mais. Não. O motivo da gente perder ponto pra Chapecoense é porque não fez 3 no primeiro tempo. É porque o nosso atacante é o Luigi. Tem um planejamento errado aí. Nosso lateral direito é o Kelvin. Nosso lateral esquerdo, quando o Arthur cansa e não temos o Piquerez, é o Jefté. Esse é o motivo da gente perder os 3 pontos. Não a arbitragem. É não ter feito o gol. Bom, eu vou ler a nota aqui. Só pra gente ficar ciente do como o Palmeiras se posiciona. Que na minha visão, a gente deveria ignorar a arbitragem e jogar bola. Falar só do campo e jogar bola, se preparar e jogar mais. Porque isso aqui é pra mascarar muito erro. Do senhor Abel e da senhora Leila. Vamos lá. Divulgados pela CBF, Confederação Brasileira, na noite desta domingo, dia 31, os vídeos dos lances revisados pelo VAR no jogo entre Palmeiras e Chapecoense pelo Brasileirão são esclarecedores sobre os fatos ocorridos ontem e desconstroem por completo as falsas narrativas surgidas após uma vitória alviverde. Bom, eu já vou comentar isso aqui, tá? Pra mim, a única coisa que mostrou os áudios foi que o VAR, ele é ignorante. Ignorante no sentido de conhecimento, não no tratamento. Porque se o árbitro fala, teve um empurrão e não participa, não existe não participa. Ou empurra ou não empurra. A falta não tá condizente com o jogo tá em lance ou não. Tá? Se tivesse um atacante, se o Paulinho tivesse lá no meio campo e tivesse uma falta no meio daquele cruzamento, tinha que parar e marcar falta. É simples. Então, pra mim, o VAR só demonstrou desconhecimento. A jogada do lado, tanto o árbitro de campo quanto o árbitro de vídeo concorda que o zagueiro Murilo do Palmeiras foi empurrado pelas costas. Somente se discute se a infração cometida pelo atleta interferiu ou não na disputa. Como eu falei, desconhecimento de regra. Bom, não vou mostrar o vídeo porque não tem direito, né? Já no lance do pênalti marcado a favor da equipe catarinense, o VAR afirma não haver uma imagem que comprove que esta falta foi dentro da área. Ora, se não imagem conclusiva, porque foi recomendada a revisão. Bom, revisão foi uma compensação, árbitro ruim e pronto. Cabe lembrar, aliás, que a penalidade apontada ontem foi quase idêntica àquela. Também tanto faz comparação, como eu já falei, não vou reclamar por. Não ganhou do Corinthians porque foi incompetente, tá? Não perdeu 2 pênaltis por causa do. Perdeu 2 pontos por causa do pênalti. Perdeu ponto pro Corinthians porque foi incompetente. Corinthians com 2 a menos. Tá? Vamos parar com essa falta narrativa. Essa falta de critério soma-se à expulsão de ontem do meia, o lance do Alan, né? Que ele deu só amarelo. Mas pra mim, tanto faz. E aí? Expulsou o Alan. Então a gente não pode ganhar mais. A gente tem que se conformar, baixar a cabeça e sair do campo já então, porque não vai ganhar. É isso? Pra mim é uma sacanagem isso aí. Já falei o que eu penso disso. O gol do Fux com a mão no braço. Também é outra coisa. Jogou nada contra o Remo. Nada. Ai, não sei o que.
O Abel reclamou de descanso. Foi uma semana que o Palmeiras jogou várias vezes de 2 a 3 dias. O jogo contra o Remo foi 5 dias de descanso. Ah, demorou 1h30 pro jogo iniciar. E daí? Quer dizer que se fosse uma final e demorasse 1h30, a gente podia então perder pro Remo. Porque se o árbitro erra um gol que a bola bateu na mão, que é duvidoso, a gente pode achar ou não. Então quer dizer que a gente tem que perder. Quer dizer que o Remo é melhor que a gente nessa condição. Não existe, não existe. Isso aqui pra mim é um planejamento ruim e pronto. Quer mascarar o planejamento ruim. Quer comparar com o lance de São Paulo, pelo amor de Deus. Por fim, sugerimos que você não acredite em falsas narrativas criadas por influenciadores e pseudo-jornalistas. Eu sou um pseudo-jornalista e influenciador, então eu quero... Bom, não vou falar o que eu quero, não. A única coisa que eu quero dizer, rapaziada, é que essa nota é puramente midiática. Ela não ajusta nada. Ela não vai fazer o Palmeiras fazer gol nenhum, tá? Se você acha que o Palmeiras vai começar a fazer gol depois dessa nota aqui, não vai. O Palmeiras vai fazer gol se o Abel pegar os jogadores e treinar. E como eu já comentei no vídeo que eu comentei sobre a Champions, a gente não tem que ser o Arsenal, que joga por uma bola contra os grandes. Aqui a gente é o grande, tá? Aqui a gente tem que pôr a bola no chão, a gente tem que ter o PSG, jogar todo o jogo. Ah, o jogo precisa que você toque, vamos tocar. Precisa que você chute, vamos chutar. Precisa que cruza, vamos cruzar. Mas tem que fazer tudo, não dá pra fazer só uma coisa. Defender e chutar, não dá. Então a gente tem que melhorar. Tem que ser crítico e melhorar. Não consuma conteúdo de quem quer o mal do Palmeiras. Então quer dizer que eu discordo disso aqui, então eu quero o mal do Palmeiras. Rapaziada, não é querer mal. Imagina só, você é o Real Madrid. Você tem 15 Champions. 14 Champions, 15 Champions. Você tá jogando contra qualquer time aí. Internacional aí. Mas numa quarta de finais. O juiz vai e anula um gol seu. Você perdeu por causa daquele gol? Vamos ser sincero. Você perdeu porque você não se impôs e não fez 2-3. Tem 90 minutos o jogo. 90. 90. Por que não busca o gol? Porque no começo do jogo, primeiro 15 minutos, o objetivo é fazer 1 e até os 20 fazer 2. Por quê? Pra mim não existe. Esse negócio de arbitragem, tira da cabeça isso. Não existe, não vai existir nada que impeça quem quer vencer de vencer. Tá? Lembra aquela frase? O talento perde quando a força de vontade... vocês sabem. Pra mim, jamais alguém que quis vencer perdeu por causa de arbitragem. Fechou? Nota do Palmeiras é isso. E agora eu quero falar sobre essa cidadã aqui, porque o terceiro assunto também tem a ver com ela. Deu uma entrevista e alguns pontos base, eu não vou nem mostrar a entrevista, que ela comentou foi sobre, primeiro, ela querer ser dona. Nunca será dona do Palmeiras. Viu? Nunca será dona do Palmeiras. Ela diz que tá cansada de politicagem e ela vai num podcast convidada em nome de ser a presidente do Palmeiras. Aí que tá, você tem que se pôr nos lugares que você vai condizente ao que você é. E aí que tem um conflito de interesses. A Leila, ela dá entrevista falando como uma pessoa física e uma empresária, e não como presidente. Ela não defende os direitos do Palmeiras nunca. Com relação à SAF, principalmente nos impostos, e agora ela dizendo que não quer participar de política. Mas foi a política que fez os altos e baixos do futebol até hoje. E pessoas competentes que fez um time ser grande. Se impor como grande. O São Paulo mostra que tem pessoas incapazes. Ela, aparentemente, é capaz. Não duvido disso. Capaz de gerenciar. Não quer dizer que toma as melhores decisões. Todo mundo erra, óbvio. Mas por não ser do futebol, ela deve tomar umas decisões equivocadas ainda.
Mas quando ela sai e vai dar uma entrevista, ela tem que falar como presidente do Palmeiras. Ela foi convidada como isso. Enquanto nós... E aí vem o terceiro assunto, né? Estamos esperando nessa pausa contratações, nome sendo buscado. Ela tá indo falar que quer ser dona de clube. Não vai ser dona do Palmeiras. Não vai ser dona do Palmeiras. Ainda bem que nessa entrevista também ela fala que não vai tentar o terceiro mandato, né? Que cansou da parte política. Cansou de pedir voto, mas foi assim que você conseguiu, né? Foi assim. Comprando a torcida. Comprando melhorias no CT lá, no clube social, as piscinas. Foi assim que conseguiu os votos. Agora, não quero mais. E agora já conseguiu a fama do Palmeiras. Tirou o que ela queria de tirar do Palmeiras. Eu espero que o nosso próximo presidente, provavelmente vai ser o vice dela, né? O Bruno. Não, Brunoro. Eu não lembro o nome dele. Ou o Gagliotti, talvez. Não sei. Mas ainda bem que tem fim. E é no ano que vem. E nessa entrevista ela até fala uma coisa boa. Que é aí que eu falo que ela tem que representar o Palmeiras e falar mesmo. E não é só crítica. A gente tem ponto positivo também pra falar. Ela fala sobre não vender jogadores que estão atuando. O que significa? Que ela não pretende vender nessa janela o Flaco Lopes, nem o Alan, nem qualquer um outro de titular que possa ser tietado. Tietado não, né? Pode ser buscado aí por outra equipe. Assediado, essa é a palavra. Algum jogador nosso que possa ser assediado que vem jogando, ela não pretende vender. Porém, ainda vamos precisar de reforços. Tem que se trabalhar muito bem isso. Tem que trazer o Danilo urgente. Se não vier proposta de fora, tem que trazer. 40 milhões, compra. Entrega GFT, entrega Luigi, entrega Kelvin. Sai entregando. Faz uma lista ali ó, e leva e manda todo mundo. Aproveita numa patada só e manda todo mundo. Fux pode mandar também. Pode mandar tudo o que quiser. Porque a nossa equipe reserva não é boa. A gente cai muito. E eu prefiro que coloque alguém da base. Isso eu já falava antes do Palmeiras fazer isso. Entre você contratar um Kelvin e dar oportunidade pro Gilberto, você chama o Gilberto. E aí, Gilberto, bora fazer um lateral direito ali no profissional? Aí o Gilberto não dá conta? Quem que era o outro? Era um Somália. Não é Somália, tinha um outro lateral direito da base do Palmeiras que é bom. Esqueci o nome. Não, não é Somália. Acho que parece com Somália, alguma coisa assim. Tem o Vitor Gabriel da base também, que eu já falei. Que do jeito que vai, o Palmeiras vai perder esse jogador se não colocar no lugar do Luigi. O Sorriso, né? A gente emprestou lá pro Avaí, tá jogando muito bem no Avaí. Eu vejo alguns lances assim. Os narradores do Avaí sempre pedindo: o Sorriso livre, toca nele. Então, entre usar Bagre, contratar, pagar 5, 6, 12 milhões em Bagre, coloca a base. Eu prefiro perder com a base do que contratar esses jogadores. E aí, o jogador que tem que contratar, a gente já sabe. É o Arias, é o Vitor Roque. É aquele nome que não gera dúvida. Marlon, Andreas, oportunidade de mercado, né? Igual o Andreas. Perfeito, perfeito. Até aí, perfeito. Não pode errar com Facundo, Emilianos, Aníbals, Jeftés, Mikael. Lembra do Mikael? É nosso zagueiro ainda. O Inter Miami não comprou ele ainda, tá? E aí, rapaziada, falando em reforço, nota presidente e tal, temos aqui uma matéria do GE que mostra a receita total dos clubes do ano passado. A gente vê o Flamengo, né, batendo 2 bi. E o que eu comentei, o Palmeiras tem que abrir espaço, tirar o Luigi e colocar outros jogadores, porque para bater essa meta, a gente precisa de jogadores da base sendo vendido. Como eu falei, o Palmeiras não tem a torcida do Flamengo para ter tantos bilhões assim fácil. Pra gente bater isso aqui, a gente tem que suar sangue. E um dos outros motivos que eu comentei é que a gente precisa trocar o Abel para dar espetáculo, para encher mais o estádio, vender mais camisa. A gente não tem um jogador hoje,
Hoje o Paulinho talvez esteja assumindo isso, né? Por tudo que ele fez. Gol no Mundial, gol no Flamengo, mandou o dedo pro Flamengo, pisou no escudo do Flamengo, que é nosso rival, fez o gol dos 3 pontos contra a Chape, deu um sotepapo ali, puxou o cabelo do Kelvin por ter feito o pênalti no final, né? Que pra mim, esse cara não devia jogar nunca mais com a camisa do Palmeiras. Então talvez a gente tenha o Paulinho que possa assumir isso de ser o cara que a gente vai comprar a camisa. Mas a gente não tem esse cara. Acho que no futebol brasileiro, quem faz o melhor marketing assim seria o Memphis, né? Que é mais engajado, que vai ali em busca da torcida, mesmo não sendo um bom jogador dentro do campo, útil dentro do campo, fora do campo ele traz muita visibilidade pro Corinthians. Acho que o Palmeiras tem que dar show, tem que ter um técnico que busca isso pra gente encher mais o estádio, ser mais falado na mídia, e aí sendo mais falado, o patrocínio vai pagar mais porque a nossa camisa vai estar mais estampada com relação ao bom futebol. Quando for jogar internacionalmente, a gente vai ser mais reconhecido pelo futebol, por ter jogadores bons. Então é o que a gente precisa buscar. Porque aqui a gente vê que o Botafogo tá lascado, mesmo faturando isso aqui, né? Porque foi inflado, comprou jogadores que não pagou ninguém, então o dinheiro só entrou. Vendeu os jogadores que comprou e não pagou ninguém. O São Paulo é outro, estelionatário isso aqui. Os caras tá sendo investigado lá. O Fluminense é o mais ok. O Fluminense ele faz uma coisa muito interessante. Ele contrata alguns jogadores que não são tão bons e vão jogar numa equipe grande, só que ele rotaciona. Diferente do São Paulo, que pega o Luciano, o Caleri, que tá lá há 10 anos, o Fluminense não tem um cara lá há 10 anos. O Fluminense vem revelando alguns jogadores, sim. Luiz Henrique, o Pedro saiu do Fluminense, o Scarpa. Quantos jogadores saem do Fluminense? O Fluminense é um time grande que tem visibilidade e dá oportunidade. E rotaciona o jogador. Ele fazia isso muito bem quando trouxe Dário Conca, sempre fez muito bem. E eu acho que aí é um segredo de um sucesso para uma equipe que tem a camisa, que vai disputar, que é respeitada, que tem visibilidade e que pode pegar um jogador não tão conhecido e fazer ele crescer. Igual o Vasco. O Vasco também poderia fazer isso e faz um pouco. E aí tem o Corinthians, e daqui para baixo já não interessa mais, que internacional tá lascado. O Corinthians é o mais impressionante porque venceu títulos e faturou menos de 1 bi. E o Corinthians, se não me engano, ele deve 1 milhão a mais por dia, 2 milhões a mais por dia por imposto. Então a gente vê a diferença que a gente tá, e é aquilo que eu falei. Nós somos grandes, precisamos se impor como o maior e jogar bola. Dar show, espetáculo. Trazer mais torcida, trazer mais visibilidade e crescer ainda mais. Não tem ninguém limitando a gente. Presta bem atenção nisso. O dia que São Paulo, Corinthians, Fluminense se organizarem, vai ser muito difícil manter esse posto de com qualquer futebol a gente vence. Fechou? Rapaziada, era isso que eu queria falar hoje. Até que foi um vídeo longo, né? Mas pra quem não tem futebol, perde um tempo aí trocando ideia com o Mago. Comenta aí o que você acha. O Palmeiras deve contratar. Se você acha que o Palmeiras deve dar show. Se você acha que a Leila foi uma boa presidente, né? Vamos já tratar como o final aí do caminho dela. E no próximo vídeo, dependendo dos comentários, eu faço um vídeo respondendo os comentários. E é isso, fechou? Um abraço, um beijo e é nóis.